Olá, estamos aqui para mais uma apresentação que esperamos tenha alguma utilidade. Hoje, no dia 4 de dezembro, ainda estamos sobre a ameaça da pandemia. Muitos ainda se encontram recolhidos em suas casas. As casas espíritas ainda estão funcionando com alguma restrição ou muita restrição. Esse é o motivo, o desejo de conhecer mais de todos nós que me leva a mais essa apresentação espírita. Em nossa caminhada, e usando a experiência espírita, muitas vezes esquecemos de empregar o que aprendemos em nós mesmos. Todo o sofrimento do Mestre para nos mostrar o caminho e todas as diretrizes contidas nos livros dos Espíritos são sim para nos orientar nos desafios de nossas vidas. Nós espíritas precisamos ter boa vontade de compreender e aceitar. Vou deixar a apresentação para dar continuidade à palestra. O assunto que nos traz hoje são obrigações, a felicidade e oportunidades. Feliz são todos aqueles que fazem do sofrimento uma oportunidade. Não basta se declarar espírita, é preciso agir como espírita nas menores coisas. O ilustre Manuel Filomeno de Miranda nos conta num livro chamado Tormentos de Obsessão, psicografado pelo Divaldo Franco, sobre o Sanatório Esperança. Diz ele que o sanatório foi criado atendendo ao apelo de Eurípides Barçanufo, no plano espiritual, que se compadeceu do estado lastimável de loucura, demência, em que chegam no plano espiritual os médium e os espiritistas, que são os espíritas, que falharam nas suas missões. Estes, mais do que outros, sabiam e não fizeram, ou se fizeram foi contrariado ou de má vontade. Depois da morte, o corpo físico, ao perceber que falharam, mais uma vez ficam totalmente loucos. Eu gostaria de aproveitar a oportunidade para recomendar esse livro para quem não leu, que leia. É uma obra fantástica do espírito Manuel Filomeno de Miranda e psicografado pelo Divaldo Franco. Não importa, rico, pobre, de qualquer raça, religião, não importa, todos vamos ter que encarar obrigações. E o assunto que nos traz aqui nessa oportunidade é a forma de como vamos encarar essas obrigações morais, principalmente. Eu quero lhes contar a minha vivência pessoal ao me deparar com o meu maior desafio até agora e que talvez sirva de consolo para muitos e como advertência também, que como eu vivem ou viveram uma situação semelhante. O que são obrigações? São obrigações, o nome já está falando, são obrigações. Algumas obrigações, que nem as legais, se não cumprir, eu sofro sanções, eu sou obrigado a pagar meus impostos, a prestar minha declaração de imposto de renda, enfim, eu tenho obrigações legais, né? Tenho que respeitar a lei que alguém determina, são obrigações. Muitas delas não há como correr, porque se eu fugir dessas obrigações legais, eu sofro sanções, eu sofro penalizações. E obrigações sociais, claro, nós temos também obrigações de convívio com as pessoas. Bom, elas não têm a força de lei, mas são boas práticas de convívio, né? Cumprimentar, dar bom dia, boa tarde, enfim, um monte de coisas que no dia a dia passam desapercebido, mas são obrigações. E não tenho dúvida que aquelas pessoas que não fazem parte dessas obrigações sociais, elas sofrem críticas. As pessoas acabam ficando afastadas, ela é mal vista no meio social.
Então, também você sofre represálias, você sofre algum tipo de punição. E as obrigações morais? As obrigações morais são aquelas que nós temos com a nossa consciência mesmo. São obrigações cristãs, são obrigações de convivência, de compaixão, de caridade, né? São obrigações que estão na nossa consciência. Tem alguma punição para isso? Não. Na nossa sociedade, enquanto nós estamos encarnados, não. A punição vem de nós mesmos, na nossa consciência. Veja bem, o que o Manuel Filomeno de Miranda falou no início da apresentação, que o estado lastimável daquelas pessoas que sabem que tem que fazer as coisas, são espíritas, né? Mesmo pode não ser espíritas, pode ter outra religião, não importa. Hindu, budista, muçulmano, todos eles, porque está escrito no Livro dos Espíritos que as nossas obrigações morais, as nossas obrigações estão na nossa consciência, seja de que natureza for. O espírita, ele tem uma contribuição adicional, porque está muito bem escrito isso no Livro dos Espíritos, ele passa por... Essas obrigações ficam bem claras, estão escritas. O Evangelho segundo o Espiritismo, ele traz no capítulo 5 e item 25 do capítulo 5, ele fala dos aflitos. O que são aflitos? Os aflitos são todas aquelas coisas que nós passamos em nossas vidas, seja nós vítimas de uma doença, ou muitas vezes até de você ter que se desfazer de alguma coisa para dar um apoio também para alguém que está doente. Você se desliga das suas necessidades para dar apoio. E muitas vezes é destes casos que eles estão falando aqui. A melancolia. Sabeis que, às vezes, uma vaga tristeza se apodera dos nossos corações e vos leva a considerar amarga a vida. É uma pergunta. E que no vosso espírito, aspirando à felicidade e à liberdade, se esgota, jungindo ao corpo que lhe serve de prisão, em vãos esforços para sair dele. Reconhecendo inúteis os esforços, cai no desânimo, e como o corpo lhe sofre a influência. Toma-vos de lassidão o abatimento, uma espécie de apatia, e vos julgar infelizes. Muitas vezes o sofrimento, essa apatia de nós estarmos numa situação tão terrível, de sofrimento, de angústia, né? E que a gente se torna desta forma. Então, essa é uma advertência que está no livro o Evangelho segundo o Espiritismo, que nos faz refletir um pouco. Dentro das leis divinas, a elevação do espírito percebe-se pela aceitação das contrariedades e do sofrimento pela necessidade de ser útil. Ser útil é doar-se, fazer gratuitamente, não é vender-se. Ou seja, tem muita gente que cobra para dar uma assistência. Isto não é caridade, tá certo que ela tem que ganhar o dinheiro dela, mas a caridade é de coração para coração. Não há como negar que muitos de nós não precisam de muita educação religiosa para se colocar à disposição e ajudar espontaneamente, e sem que ninguém lhe peça. Quantas vezes deixamos de passar a oportunidade de ajudar? Quando a oportunidade de ajudar chega à nossa porta, não é como obrigação legal que eu sou obrigado a fazer, senão eu sofro uma sanção aqui mesmo. Essas obrigações morais, às vezes a pessoa desconsidera, arruma uma desculpa tal e sai de fininho. Então, nem sempre estamos prontos quando chega a hora, e eu posso falar de livre experiência. A hora não marca encontro, ela chega de repente, a gente nunca está preparado. Então,
aceitemos quando chegar o convite, estejamos preparados, porque até o momento, e normalmente é aquele momento em que nós estamos achando que estamos usufruindo da vida, que estamos se divertindo, que a felicidade não tem fim. Muitas vezes ela pode interromper um plano de vida. A felicidade não é desse mundo, são as palavras de Jesus. Então eu quero lhes falar um pouco sobre a minha inexperiência, né, para dar uma ajuda quando eu fui chamado. Falecido meu pai, e de repente eu fui chamado a ajudar o meu irmão, 100% dependente fisicamente, e a minha mãe no estado muito avançado de Alzheimer, e que também um ano antes tinha sofrido uma fratura da bacia e que ela estava totalmente acamada, dos dois acamados. Larguei meu trabalho, meus planos pessoais para prestar o socorro, né? De início, eu me assustei porque era muita coisa que eu tinha que fazer. Ah, mas seu pai não fazia? Sim, meu pai também fazia. Ele tinha uma pessoa que eu ajudava a cuidar da minha mãe. Eu também fiquei com essa pessoa durante um tempo, mas depois eu acabei assumindo totalmente o controle da situação. Eu era um enfermeiro, cozinheiro, dona de casa, aos poucos assumi o controle de ser o cuidador de 2 acamados, sem que nunca tivesse a experiência de cuidar de quem quer que fosse. Pessoalmente e moralmente eu me senti envolvido e obrigado a fazê-lo. Olha bem que eu estou sempre usando este termo de é uma obrigação moral. Eu não tinha mais ninguém para ajudar, então eu me senti obrigado mesmo a fazer. E é preciso tomar cuidado, porque quando o convite chega, às vezes recusamos. Eu sempre insisto nesse caso, porque a recusa nem sempre é uma recusa assim, eu não vou fazer. Enquanto eu estive trabalhando nesse tipo de assistência, eu até cheguei a tentar, visitei clínicas que tratam desse tipo de pessoa, mas de qualquer maneira não adianta, porque esse tipo de paciente, que é o caso do meu irmão e no caso da minha mãe, ninguém aceitava, mas o que acontece é o seguinte, palavras de pessoas amigas que me falaram, que é o seguinte, tem gente que coloca o paciente, quem pode, põe a pessoa na clínica e nunca mais volta. Então ela se vê livre de um problema. Está cuidando? Está cuidando sim. Ela pode pagar, ela vai lá e paga, mas enquanto tem pessoas que vão toda semana, que vão fazer visita, que trazem uma alegria e tal, a maioria esquece, põe e esquece. Só comparece no dia de pagamentos quando não faz um DOC para depositar na conta, mas some. Então, toma cuidado também com essas coisas, né? E no meu caso em particular, eu tive trancado no escritório a vida inteira trabalhando. Eu não entendo nada de prestar socorro para ninguém. Ter que trocar fralda, fazer comida, dar banho nas pessoas, para mim foi uma coisa, um desafio muito grande. Não só para servir, como também para renunciar dos nossos projetos individuais. Estou citando tudo isso em absoluto. Não é para me vangloriar de nada, é ao contrário, para mostrar como eu não estava pronto para a tarefa. O trabalho é difícil sim, mas a minha contribuição destas poucas palavras que possa servir de consolo para quem tem trabalhos muito mais difíceis do que este que possa ter sido para mim. Nós sabemos que tem pessoas que têm coisas muito mais difíceis para fazer. É simplesmente um consolo para elas. Além de tudo, eu tive que deparar com coisas que eu não estava acostumado, né? Humildade e desconfiança, coisas que a gente é obrigado a passar por isso. Independente do trabalho, eu tive que aprender a lidar com pessoas. Eu consegui uma ajuda valiosa das equipes médicas da prefeitura, porém, eu era fiscalizado por estes o tempo todo.
Eram anjos que me ajudaram, mas, além de tudo, eu tinha que manter o quarto e a casa com a organização de uma enfermaria. A enfermagem fazia uma visita por semana, então nesse dia eu não poderia sair e deixar tudo super organizado. Uma vez por mês eu recebia a visita médica, e esta também sem avisar. Quer dizer, todo dia eu tinha que me manter organizado, porque a qualquer momento podia bater um médico, podia bater um assistente social, todos eles prestando serviço, sim, mas eles olham tudo. E eu tinha que me manter sempre. Humilhação. Quanto mais a gente precisa, mais as pessoas provocam para que nos humilhemos. Para conseguir toda essa ajuda que eu tive e que outras coisas que eu não vou citar, mas que é necessário, e quem toma conta sabe disso, né? A gente não consegue nada se você não conseguir com muita humilhação, muita humildade perante as pessoas que estão ali para nos servir, mas eles fazem questão de nos explorar até não poder mais. Aceitar a tarefa é diferente de cumprir a obrigação. Eu via girando o mundo ao meu redor, mas eu só podia ficar olhando. Festinhas de famílias, tinha um casa no interior, o pessoal ia para lá e tal. Eu não podia sair um minuto, não tinha sábado, não tinha domingo, não tinha feriado, não tive nada. Pior do que tudo, as pessoas que eventualmente te visitam, eles vêm pelo doente e nunca por quem cuida deles. Isto é um desabafo que eu faço questão de compartilhar, mas ao mesmo tempo devo admitir que o tempo nos ensina que é assim mesmo e temos que aceitar isto também. Poucos são capazes de avaliar o sofrimento que passa um cuidador, especialmente como é da família, que nem o meu caso, né? Então, todos esses estou contando para falar como a gente fica pequenininho quando nós temos que largar tudo aquilo que a gente imagina que tem, né, para se dedicar a alguém. E muita gente faz muito mais do que esses poucos slides que eu estou contando. O tempo foi passando, a paciência diminuindo e a tristeza aumentando. Veja aquele primeiro slide que eu mostrei no início da apresentação. No princípio foi duro, mas eu aguentei. Contudo, o tempo passando e o estado de saúde de ambos era totalmente estável. Eles não iam ficar bom porque a doença já é terminal, né? Só espera o dia de desencarnar. Mas a saúde deles estava perfeita, pressão 12/8 e tal, tudo às mil maravilhas. Então eu imaginava que ser uma atividade que poderia ser rápida, ela ia se prolongando, e eu via que não tinha mais nada para mim, né? A cada dia eu mais contrariado e fazendo tudo de mau gosto, com a tristeza, não é mau gosto não, mas fazia de uma forma que não me acrescentava nada. Eu me mantinha absolutamente em casa e disponível 100% do tempo para servir. A palavra obrigação não serve. A palavra obrigação para caridade não presta. Ninguém faz nada obrigado. Aliás, será que eu estava cumprindo bem a tarefa de ajudar? Fazendo desanimado deste jeito? Era o certo a fazer, era o que eu estava fazendo. Obrigação é um peso enorme. A palavra obrigação, para quem ajuda, não faz sentido. Nós precisamos dar um jeito nisso. Obrigação ou oportunidade? Aflições são oportunidades. Fazer as coisas por obrigação é muito chato. E depois tem uma coisa, se Deus nos deu o livre-arbítrio, que história é essa de obrigação? Eu recebi de Deus uma oportunidade, isso sim, eu acabei mudando, de uma hora para outra deu um estalo na minha cabeça, tristeza, tudo aquilo, algum irmão, né, abençoado, bateu na minha cabeça e falou, mas que tristeza é essa que você está sentindo? Que coisa é isso? Deus te deu uma oportunidade, aproveita, lava as mãos e continua o teu caminho, faz com amor. Então, nós precisamos trocar. Quantas oportunidades como essa eu já tive em vidas passadas e posso ter falhado. Eu não falharei de novo. Me senti lisonjeado pela tremenda confiança que foi em mim depositada para cuidar desses dois espíritos, meu irmão e minha mãe.
Aflições são oportunidades que Deus nos permite para o nosso progresso. E foi isso que aconteceu, foi um estalo na minha cabeça, né? A partir desse dia, eu, tendo alterado a minha forma de encarar os fatos, parece que tudo começou a fluir melhor. Tudo era igual, o trabalho era o mesmo, as responsabilidades iguais, mas eu estava mais feliz. Eu comecei a ter mais tempo para mim e a me cansar menos, do nada. Por quê? Eu compreendi que todo o meu esforço por obrigação se perderia se eu não aceitasse com amor o trabalho que me coube. Foi assim que aconteceu comigo e é este o motivo de eu estar compartilhando. Eu compreendi e aceitei a missão que me coube naquele momento. Eu aceitei que não era um tormento, mas era uma oportunidade divina. Eu estava mais feliz porque me senti importante e um privilegiado. Parei de ter pena de mim mesmo. O que mudou? Nada. Eu mudei. Não recebi nenhuma ajuda de fora, mas eu me transformei. Passei a acreditar em tudo o que eu já sabia, mas não estava levando a sério. Aquilo que o Espiritismo me ensinou, eu não estava colocando em prática. Estava triste. Por quê? Foi uma oportunidade que apareceu para mim e eu não estava vendo isso. Muitas vezes é o sofrimento que nos traz o aprendizado. Comigo foi assim. Mesmo conhecendo todos os princípios da doutrina, eu demorei muito. Eu deixo aqui o meu humilde testemunho que me ajudou muito e espero que ajude a outros também. Sigamos a lição do Mestre, que nos deu um exemplo de humildade e caridade. Que Deus abençoe a todos. Graças a Deus e graças a Jesus.